Olá pessoal, boa noite. Hoje o vídeo é sobre crenças, as tais crenças limitantes que a gente ouve hoje comumente, né? Todo mundo falando e repetindo e tal. E isso eu acho que é muito importante, né? Então, como sempre, trago aqui a minha história e espero aí que eu possa compartilhando somar e que, né, a gente forma esse vínculo, esse elo aí para se melhorar, para viver melhor, tá? Então, crenças limitantes, né? Primeiro que no minha concepção, no meu entendimento, as crenças, elas, na grande maioria, elas não são nossas. Elas não são nossas. Elas vêm a partir da nossa infância, no primeiro momento, depois, no momento de que a gente começa a socializar, então vai para a escola, e aí começa a ter os amiguinhos, os vizinhos, né, o pessoal para quem mora em prédio, enfim. E aí a gente vai crescendo, e aí eu digo com relação ao ambiente, tá? Mas no primeiro momento, eu acredito que quando nós somos crianças, né, a gente tá ali basicamente com um adulto cuidando da gente. Na maior parte das vezes, os nossos pais, nossas mães, avós, né, avós, porque os pais têm que trabalhar, enfim, né. Hoje, se bem que as crianças já vão muito cedinho para a escola, né, mas pelo menos na minha época era mais assim. Então, a gente cresce conforme o que nos é passado, né, pelos nossos pais ou por quem está cuidando da gente. E é aquilo ali que a gente tem de informação. E acabou, né? E é o que é de mais seguro, porque em tese são as pessoas que estão cuidando da gente, né, do nosso bem-estar, ensinando, educando, né? Então a gente cresce vendo, ouvindo e acompanhando tudo aquilo que também é o ambiente infantil, mas a gente cresce ouvindo coisas, tá? Então, eu vou dar exemplo meu, alguma coisa assim que eu me lembro, tá? E que refletiu aí na minha vida de adulta. Então, por isso que a gente carrega essas coisas sem nem saber, só depois. E olhe lá que a gente vai conseguir enxergar alguma coisa. Mas enfim, bom, primeiro que eu cresci com a crença de que o dinheiro é uma coisa muito difícil. O dinheiro é quase inexistente, é árduo, muito árduo, né? Que aí entra naquela papo de escassez, que depois dá para fazer um vídeo também. Mas o assunto é crença. Então, por que eu acreditei nisso? Porque eu vivi nesse ambiente, né? Meu pai separou muito cedo da minha mãe, e aí a minha mãe enfrentou várias dificuldades, né, para trabalhar sozinha, ainda mais na época, tal, que, né, mulher divorciada não prestava, não sei o quê. E era tudo muito difícil. Para se ter alguma coisa, ela ralou muito, né? Hoje, graças a Deus, conseguiu, tá ótima, linda, maravilhosa, sucesso total. Mas a minha infância foi uma infância que não faltou nada, mas foi uma infância difícil de ver. Minha mãe trabalhando muito, contando lá a moeda para pagar a conta e tal. Então eu cresci sabendo que o dinheiro era uma coisa muito difícil. E isso me fez crescer sendo uma pessoa, não é que todo mundo é assim, que não existe regra, mas tipo, eu não pensava em ter dinheiro, em conseguir dinheiro, porque não era uma coisa possível. Então eu não tinha ambição, né? Nenhuma. Nem pensava em nada, em quem eu seria, se eu ia ter uma carreira, o que eu gostaria de ser. Nada, porque era tudo tão difícil, né? Que, como assim eu vou pensar em ser o quê, né? Tudo tão difícil
Isso é uma crença do dinheiro, que mexeu aí na minha vida durante muito tempo com relação a realmente não ter perspectivas, fazer planos, nada disso, né? E aí teve a outra crença, né? Meu pai traiu minha mãe e aí separaram, né, tal. Aí essa crença na minha cabeça ficou registrado que os homens traem as mulheres. Logo, eu seria traída. E eu trouxe isso para minha vida em todos os meus relacionamentos, praticamente. Só no último que não, no que eu estou hoje. É um relacionamento muito saudável e tal. Eu me tornei uma pessoa saudável, né? Mas eu vivi com o fantasma da traição por crença, porque minha mãe foi traída. Então a gente grava esse tipo de coisa, né? Aí tem a outra crença ainda, né? Meu pai, com tudo, né? Sempre nem aí, esqueceu aí que teve alguém na vida de filha e tal. E é professor de matemática. Eu repeti 2 anos em matemática na quinta e na sexta série. E aí, nas raríssimas vezes que eu estive com ele, né? Eu não vou lembrar, mas era nessa fase aí de 10 anos, 11, por aí, mais ou menos. Na casa da minha avó, e ele tava me explicando alguma coisa de matemática, que eu não lembro o que era, né? Bom, ele como professor, né? Não vamos nem falar pai, que não fui, mas no caso, professor, eu pensei que ele, né? Hoje eu penso, lembrando disso, né? Porque na época eu só perguntava lá e tentando aprender alguma coisa. E aí ele falou pra mim assim, acho que ele explicou uma vez, não entendi, explicou 2, não entendi, não vou lembrar. Mas ele falou, você é burra. Né? Então, se o meu pai está dizendo que eu sou burra, com certeza eu sou. Você não tem a dúvida. Eu fui lá e repeti 2 anos. Aí, numa dessas repetições de final de ano, e eu queria, né, claro, ter um pai e tal, não sei o quê. E aí ele foi me buscar na casa da minha mãe para passar final de ano. E aí ele foi lá no prédio. Aí quando chegou lá na porta do prédio, no portão, né, eu feliz, né, nossa, vou ver meu pai, é uma atração praticamente, né, um evento que eu não via. Ai, gente, hoje eu dou risada, mas já chorei lágrimas de sangue, tá? E aí, o que aconteceu? Ele olhou pra mim no portão, eu tinha 11 anos, acho, 12, né? Porque como eu repeti 2 anos de matemática, foi nesses 2 aí, quinta e sexta série. Aí, simplesmente, ele olhou pra mim, e aí, passou de ano? No portão, a criança, com a malinha lá, louca pra viajar com o pai. Falei, não, pai, eu repeti. Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu repeti. Atrás do portão, não tinha nem aberto o portão pra dar um beijo, pra dar um oi, um abraço. Ele olhou pra mim e falou assim, a partir de hoje você não é mais a minha filha. Virou as costas e foi embora. Como sempre. Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque você passa rejeições, você passa abandonos, você passa humilhações, maus tratos, no caso verbais. Tem gente que passa maltrato físico, né? Enfim, crenças te mostram aquilo e você não tem a menor noção de como lidar, porque é um adulto falando com você, você acha que ele tá certo, então você é o pior dos seres humanos, pro teu pai não falar que você não é mais a sua filha. Nossa, o que resta, né? Mas, então, assim, gente, é seríssimo o papo. Eu tô rindo porque, assim, é inacreditável, né? Mas as coisas acontecem com a gente. E todos vocês também têm e tiveram a história de vocês. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque isso perdura na nossa vida. Todas essas crenças que aconteceram na nossa infância, que são nossa história, eu não tô culpando ninguém, julgando ninguém, só tô narrando os fatos para que cada um possa pegar e refletir se consegue detectar alguma coisa. A pessoa é muito insegura, a pessoa faz de tudo para agradar o outro. Tem sempre alguma coisa ali que tá muito marcado e que a gente não percebe às vezes, mesmo quando adulto, né?
Então isso atrapalha muito a nossa vida, a gente arrasta esse tipo de crença. Ah, eu tenho que ser bonita para um homem me querer, ou um homem vice-versa, eu tenho que ser bonito, porque os padrões da rede social elevam coisas que não existem, assim, mais de 90% das vezes. Então as pessoas vivem infelizes numa crença de que tem que seguir aquele modelo para conseguir ser feliz. E não existe nenhuma associação ligada a esse tipo de coisa, né? As redes sociais estão piorando a qualidade e a saúde mental das pessoas, porque todo mundo só é feliz. Não tem ninguém com problema, todo mundo na alegria plena, né? E aí você vê que não existe isso, né, gente? Nem no filme, né? Imagina na vida. Então, gente, minha mensagem, minha troca aqui com vocês é: pare em silêncio, sozinhos e observe as suas crenças, né? De não ser merecedora de ter dinheiro, de não ser merecedora de ter amor, porque você teve alguma rejeição de marido, mulher, pai, irmão, abandono, pessoas que são abandonadas e são adotivas, põem lá para serem adotadas, pessoas que passaram abuso sexual, então tem um trauma enorme, né? Então se sujeitam a qualquer coisa para serem aceitas ou não aceitam contato com ninguém. Então isso, quando a gente entende que aquilo lá atrás que causaram na gente, direto, indiretamente, com intenção, sem intenção, não tô julgando a atitude de ninguém, simplesmente não é nosso. A gente vivenciou aquela história, a gente tem consciência de alguma coisa em alguma parte, em outras não. Então é importante que agora que nós somos adultos, parar e pensar: por que que eu penso isso de mim? Por que que eu sinto medo de tal coisa? Por que eu acho que eu não sou capaz? Por que eu acho que eu sou feio? Por que eu acho que eu sou feia? Por que que eu acho que eu sou inteligente? Eu estou me baseando em quais parâmetros para ter esse tipo de pensamento? E aí você consegue uma transformação e tanto. Porque quando você entende que tudo aquilo que aconteceu não é culpa sua, por exemplo, eu não era burra porque eu não estava entendendo um problema de matemática, né, gente? Quem que entendia problema de matemática? 1 em 100 alunos? Não, né? Então, a pessoa que repetiu de ano não serve para ser seu filho, sua filha? Não, né? Quem tem problema é o cara. Então, você vai ali avaliando tudo aquilo. Ah, problema de dinheiro, não tinha dinheiro, tal, era tudo muito difícil. Nossa, a minha mãe e, sei lá, quase todo o restante do país, né? Então não era uma exclusividade. Aí você começa a trazer aquilo que você viu que foi um sofrimento, que você não causou aquilo. Você não tinha culpa de nada daquilo, eram circunstâncias da vida, só que a gente vai gravando no chip o que falam pra gente, né? E aí você cresce e fala: poxa, não tenho nada a ver com aquilo lá, pelo amor de Deus, eu era uma criança, né? E aí você começa a falar: então quem eu sou? Quem eu sou? Não sou o que me falaram, eu sou quem eu sou. Quem eu sou? Ah, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa que gosta de levar o bem, de levar alegria, eu sou uma pessoa próspera. Então aí você fala assim: beleza, aquilo lá não sou eu, entendeu? É isso, gente. Essa é a mensagem. Qual é a sua crença ou quais são as suas crenças? Porque nós temos várias e elas nos levam a lugares que a gente não percebe, tá bom? É isso aí, até a próxima.